aí, pessoas da internet. A gente vai começar mais um Geração 360, o seu ciclo semanal de debate. Então, a gente está aqui nesse ambiente um pouco diferente, como eu falei, a gente gosta de datar o programa, e a gente vai chamar ele de especial de carnaval, mesmo que você esteja vendo ele muito depois do carnaval. E mesmo que a gente não esteja curtindo o carnaval. Sim. Especial de carnaval, versão light. O proibidão só vem depois. Desculpa. Tem o pessoal da técnica que você está vendo, a gente não está no nosso cenário costumeiro, então dá oi, pessoal da técnica, quero ouvir um oi. E o debate dessa semana, como a gente já falou na fase de chamada, é o que fazer em meio à crise. Então, a gente tem falado muito em crise, que se refere à situação econômica do país, à situação de recessão que a gente tem vivido, mas a gente sabe que a crise não se manifesta só de forma financeira, né? E eu queria saber, aqui de vocês, na nossa caminhada como cristão, que tipos de crise a gente pode enfrentar ao longo da nossa vida, da nossa caminhada. Porque cristão é gente, né? É gente. Então, pessoa. Né? Vai ser falar, doutor? Então, eu acho que o cristão, ele passa sempre por crise. É um altos e baixos, né? Eu, quando penso em crise, assim, eu lembro muito de Pedro. Que Pedro, a vida dele foi muito assim. Mas ele estava sempre apontado para o norte. Ele estava sempre buscando Cristo. Eu não sei assim, se a questão, se é coisa do cristão, é coisa do ser humano. Porque o que é crise, né? A gente estava acostumado de uma certa maneira, aí muda a realidade e gera uma certa insegurança, uma certa instabilidade. Crise. Isso. Então, eu era criança, virei adolescente, crise. Era adolescente, virei jovem, comecei a me relacionar com a questão da universidade, de trabalho, precisava de trabalhar, precisava de ter grana, meu pai não dava grana mais, crise. Aí eu me caso, aí eu convivo com a pessoa, vou morar com a pessoa lá, crise. Aí tem um filho, aí muda a realidade. É mais ou menos assim, a gente está numa plataforma, a gente mora numa plataforma móvel, e que esses caminhos que estão nessa plataforma, o caminho agora leva para o clube, leva para a igreja, leva para o hospital e leva para a escola. Aí essa plataforma gira, então esses caminhos, o caminho que leva para a escola agora leva para o hospital, o caminho que leva para o hospital agora leva para a igreja. Agora, os caminhos mudam. A questão da crise, e a gente sofre com a crise, é quando a gente não assume que o caminho mudou. E fica querendo ir para aquele caminho, para o mesmo lugar que a gente ia antes. Agora o caminho que a gente fazia antes, agora vai para outra direção. Você tem que se adaptar, né? Então, o mais certo da vida é que as coisas vão mudar. Então, o problema da crise é a não aceitação da mudança das coisas. E isso acontece na perspectiva humana normal e acontece na cristandade, no significado das coisas. Então, eu acho que a crise afeta o emocional, afeta o espiritual, e como a Paty falou, o espiritual, né? Da parte do altos e baixos espirituais, tem também altos e baixos financeiros, altos e baixos emocionais, e como o Rochael comentou, tem vários aspectos, né, de crise. E acho que a sabedoria está na gente saber lidar com essa crise e aproveitá-la para o nosso crescimento. Saber, eu acho que o desafio é esse, né? Tá, bom que você botou isso, porque eu quero saber exatamente isso. O que a gente tem que fazer para lidar com a crise, qual é o comportamento, qual é a atitude correta a se tomar em frente a uma crise? Aí você falou uma coisa, não tem um nome certo, comportamento. Uma coisa é a crise, outra coisa é o comportamento de crise. Eu posso ter as coisas mudando, por exemplo, a questão econômica mudando, e agora eu olho para a questão e falo, meu Deus, tá crise. E aí eu tomei para mim um comportamento de crise. Mas eu posso estar na crise num comportamento de desenvolvimento, num comportamento de crescimento, num comportamento de olhar para a realidade que mudou. E assim, cara, eu posso ter 3 opções, do tipo, eu posso ter a opção do otimista, não, vai melhorar, e não faço nada para mudar. Nossa, do tipo, o barco parou, o barco à vela parou, e ele fica, nossa, os ventos vão voltar, tal, os ventos vão voltar para essa direção que a gente estava antes. Aí o negativista vai assim, meu Deus, quem tem comportamento de crise, a crise está aqui, meu pai, meu Deus, me ajuda. Nunca mais vai viver. Nunca vai viver. Aí tem um cara que é o responsável pela vida dele, o cara que não tem comportamento de crise, ele vai olhar e fala assim, cara, pra onde os ventos estão soprando mesmo, velho? Deixa eu ajeitar minha vela aqui, que aí agora vai pra lá, cara. Então ele muda a vela, ele toma a responsabilidade da vida dele, e aí a crise maior que existe é da não criatividade, é da não responsabilidade de tomar posse da vida, sacou?
E aí fica jogando pro capeta, pra Deus ou pra qualquer um, pra Dilma, pra... muitas Tanto que aproveitando isso aí que você falou da crise do Brasil, muitos negócios começaram, muita gente começou por causa dessa crise. Muita gente soube aproveitar, né? Mudou a vela e fez com que o negócio dele alavancasse num outro sentido, ou começou um outro negócio. Então teve gente que aproveitou. Isso que eu ia falar, oportunidades, né? Você consegue, através da crise, ter uma oportunidade de crescer mais do que você talvez cresceria num estagnado, vamos dizer assim, quando não tem crise. É uma questão de percepção dela e de assumir que os caminhos mudaram. Quando você assume os caminhos mudaram, aí tem uma responsabilidade. E é assim. Então a crise é a da não criatividade, é da não assumir as coisas, e de não pensar assim, e agora, o que eu faço com isso? Pegando o que todos vocês falaram aqui, a gente pode citar aquela frase que é bem lugar comum hoje em dia, que uns choram, os outros aproveitam a oportunidade para vender lenço, né? Enquanto choram, outros vendem lenço. É isso. Então, mas eu queria, para a gente poder terminar aqui, a gente queria uma consideração final de vocês, assim, o que vocês indicariam não para alguém que está em crise, mas para alguém que identificou uma outra pessoa em crise? Como é que a gente ajuda uma pessoa em crise? Eu, enquanto ser humano, enquanto amigo de alguém, ou enquanto familiar de alguém em crise, o que eu faço para orientar essa pessoa no caminho Eu vou correto? começar porque eu não quero encerrar. Eu acho que é interessante essa perspectiva que você falou, porque justamente quem está na crise às vezes não enxerga uma saída, uma outra oportunidade. Então, se você que está de fora, está vendo alguém em crise precisando, você tem esse olhar e você tem a oportunidade de ajudar essa pessoa a enxergar a coisa de uma perspectiva que ela não enxerga, que ela não está enxergando. Então, ajude ela a enxergar isso. Mostre para ela a perspectiva, da sua perspectiva, aquilo que ela poderia fazer, como que ela pode aproveitar essa crise com a oportunidade. Todo mundo já passou por uma crise, né? Então, você tem a crise antes da faculdade, tem a crise depois da faculdade. E eu já passei por isso também. Então, meus amigos foram importantes porque eu tinha com quem conversar, tinha com quem dizer por que eu estava passando. E eles exatamente tinham um outro olhar e me falavam às vezes, eu também estou passando por isso. E o simples fato de você conversar, você já sai dali outra pessoa, você já sai com mais esperança e vendo uma oportunidade, um jeito de você sair dessa crise. Eu às vezes vejo situações que você tenta provar para a pessoa que ela está errada, que essa crise não está certa, e a pessoa toma inconscientemente, tipo, cara, tá querendo me convencer que eu sou burro, que eu estou errado? Então às vezes a pessoa se reforça mais naquela situação que você está ali querendo convencê-la que ela está errada. Então é uma boa estratégia perguntar, faça perguntas. Se você acha que ela está errada, pergunta a ela sobre a certeza dela, até que ela se convença de que ela mesma está errada. Então a melhor coisa da pessoa que está em crise não é prostar para ela, que senão você vai chamar ela de burra, vai chamar que ela está errada, e ela vai se constranjar. Ninguém gosta de ser contrariado, né? Você gosta de ser contrariado, ninguém gosta. Então, a boa pergunta, uma boa sequência de perguntas para que ela mesma perceba que ela está errada, e às vezes tentar ajudar ela a vir para o outro lugar, vir para o seu lado da janela, né? Sair dessa posição, porque assim como foi um bom exemplo que você falou, de você olhar para fora do jogo. Então você está vindo fora do jogo. Então tenta trazer ela também para fora do jogo, para ela ver o jogo dela. Talvez você que esteja passando por crise, pare um pouco, tente se olhar do lado de fora e se perguntar: o que está acontecendo comigo? Tente se colocar como uma terceira pessoa olhando para si e veja o seu tabuleiro. De repente há novas jogadas a serem feitas, né? É isso aí, gente. Não deixa a crise te paralisar. Esse foi o Geração 360 de hoje. Se você quiser continuar acompanhando os nossos debates, se inscreva aqui, curta o nosso vídeo, compartilhe. Também procure os nossos canais de comunicação no Facebook, Instagram e... YouTube. A gente tem mais algum outro? YouTube, pô. YouTube. Então, a gente se vê na próxima. Espere pelo nosso próximo debate. É isso. Valeu.